Eu não quero mais o seu sangue. Ainda não, disse brandamente. Em lugar disso, o duque levou a mão ao peito de Rose sobre o seu coração e, sem pensar nas consequências de seus atos, tomou-a entre os braços, abraçando-a. Rose tremia, surpresa. O corpo do duque deu uma inclinação brusca, desejando-a. Inclinou-se para a frente e apoiou a boca em seus lábios entreabertos, incapaz de resistir à tentação nem um minuto mais. Precisava sentir o calor de Rose e seus suaves lábios. Então, ele acariciou prazerosamente os seus seios. A boca se abriu e Rose gemeu. Dessa forma, o duque a beijou enquanto o seu esbelto corpo se amoldava ao corpo dela, como se estivessem feitos um para o outro. Patrick estava tomado de paixão por ela, a filha do camponês que encabeçava a revolta em seu reino. Enquanto a beijava apaixonadamente, arrependeu-se de tê-la presa em seu castelo, pois Rose se tornara a sua perdição. Entre um gemido e outro de prazer durante os beijos, consigo o duque pensou: seria melhor se eu continuasse sem a presença dela em meu castelo, pois essa bandida vai me enlouquecer de paixão. Patrick estava há muito tempo sem experimentar o conforto do abraço de uma mulher tão encantadora, mas estava acostumada a tomar o que quisesse, e ele a queria. Ainda aos beijos quentes e lascivos, o duque a empurrou contra a parede, massageou-lhe todo o corpo sobre a roupa e sorriu brandamente ao ver que a respiração de Rose se fazia mais profunda e intensa. Ah! Rose gemeu baixinho. Seus gemidos eram música para os ouvidos do duque. Aquele som foi definitivo para a perdição dele. O movimento contínuo dos dois corpos em um ritmo cadenciado fez com que Patrick chegasse ao ápice de sua emoção. Depois, sem lhe dizer uma palavra, soltou-a e se afastou. Rose, atordoada pelas emoções, cambaleou e se encostou na parede para não cair. Arregalou os olhos, colocou a mão na testa e falou: perdi a noção de tudo. Como pude sentir prazer com os beijos desse monstro? Tentou recuperar o fôlego enquanto se recordava de como havia chegado até aquela situação. Enquanto isso, o vento cortava como lâminas afiadas, arrastando consigo as folhas secas da estação que se despedia. O castelo do Duque Patrick, altivo e imponente, erguia-se sobre as terras, envolto em uma neblina espessa que quase parecia envolver os corações daqueles que, como Rose, estavam presos a ele. Os muros de pedra fria, cobertos de musgo, pareciam respirar e, cada som dentro de suas paredes, era amplificado, um eco distante de uma liberdade que agora parecia longe como as estrelas. Rose, filha de Derek Robson, o líder dos camponeses que ousavam desafiar o reinado dos senhores feudais, nunca imaginara que se veria nesse lugar, sob o domínio do homem que representava tudo o que ela odiava. A dor em seus olhos era profunda, mais pesada do que qualquer corrente que poderia ser colocada em seus tornozelos. Ela estava sozinha em seu quarto, mas seus pensamentos não conheciam o silêncio.
Cada pensamento, cada memória de seu pai e dos outros camponeses que haviam se revoltado vinha como um vento feroz que sibilava em sua mente. Ela se recordou do primeiro dia em que viu o Duque. A porta do quarto para onde ela foi levada se abriu e ela viu um monstro cruel de perto. A sombra alta e imponente de Patrick se projetou. O som de suas botas contra o chão de pedra era como um anúncio de julgamento. Ele a observou com um olhar que ela não conseguiu decifrar. Seus olhos eram frios e calculistas, estavam tingidos de uma ira profunda. Rose Robson, ele disse, e sua voz estava carregada de um misto de comando e algo mais odioso. Ela o encarou com o máximo de desprezo que conseguiu reunir, sentindo o coração apertado. Não havia espaço para fraqueza. Porque eu sou sua prisioneira. Não cometi nenhum erro. A raiva em suas palavras fazia sua voz tremer, mas ela a controlava, tentando manter a dignidade. Patrick deu um passo à frente como se desejasse intimidá-la, através da autoridade e da imposição de seu corpo esbelto e altivo. Seus olhos procuraram os dela, uma luta silenciosa refletida entre o dominador e a dominada. Você é minha prisioneira e em meu castelo, Rose. Isso por si só a torna refém das minhas regras. Ele a observou como se quisesse agredi-la com suas ações violentas e cruéis. No entanto, Rose não se intimidou e o desafiou com o olhar. Ela o odiava por ver nele a imagem do opressor, o responsável pelo sofrimento de seu povo. Um povo humilde que trabalhava sem descanso para dar conforto aos nobres aristocratas. O que quer de mim, Duque? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Seus olhos não se desviaram do rosto dele. Patrick a encarou por um longo momento. Ele respirou fundo, como se quisesse despedaçá-la com os olhos. Eu quero apenas que seu pai pare de provocar manifestações dos camponeses contra as ordens do rei. Ele falou e a agressividade em sua voz confirmou a imagem do Duque cruel tão habituado ao poder. Você será a pessoa que impedirá que seu pai continue a se revoltar. Rose sentiu um intenso ódio percorrer seu corpo, um calor que ela detestava. Ele era o culpado do povo se revoltar se não fosse tão cruel e insensível. Parar? Rose riu sem humor, um sorriso amargo que se formou em seus lábios. Não adianta me manter aqui, pois a nossa luta continuará mesmo que me mate. Você não vai calar a voz do meu povo, seu monstro. Patrick a observou em silêncio e por um momento parecia que ele não sabia o que responder. Quando finalmente falou, sua voz ainda estava colérica. Veremos. Nada como uns dias detida aqui para que seu pai não mude de ideia. Acabou de falar e se retirou, dando ordens para que os soldados a trancassem no quarto. 3 dias se passaram e Rose continuava ainda trancada. Apesar de não ser uma prisão, o quarto possuía um banheiro onde ela podia se banhar e também havia roupas limpas para usar. O alimento e a água quente para o banho eram regularmente trazidos pelas criadas do Duque. Em uma noite, após a criada ter enchido a banheira, Rose resolveu tomar um banho.
Quando estava se secando, o duque entrou no quarto sem ela perceber. Completamente nua, ao se virar para pegar uma camisola sobre a cama, deparou-se com o duque, que a observava com um olhar cheio de desejo. Assustada, ela gritou, tentando proteger os seios com as mãos. Você não tem o direito de entrar aqui assim, sem fazer nenhum barulho. Ele deu uma sonora gargalhada e respondeu. Não tenho direito. Este castelo é meu e, pelo que sei, você é minha prisioneira. Aproximou-se dela e continuou falando sedutoramente. Eu não sabia que as camponesas podiam ser tão bonitas e desejosas assim. Ao falar, encostou o corpo dele no dela para lhe beijar. Com isso, ela o empurrou, tirando as mãos sobre os seios e se divertindo em rejeitá-lo. As camponesas são belas, milord, porém são livres e não se deixam seduzir por um homem qualquer. Preferimos muito mais um homem de verdade do que nobres insensíveis e cruéis. Mais uma vez ele riu, porém agora possuía um certo ar de decepção nos olhos. Meus caros, a visão sempre é responsável por nos encantar pela beleza. Ele viu o belo corpo de Rose e foi tomado por um desejo avassalador. Desapontado pela sua rejeição, retirou-se do quarto. As palavras de Rose o feriram profundamente. Questionava-se a todo momento. Ela prefere um camponês do que a mim? Como? Eu sou o senhor dessas terras, o senhor dos campos onde trabalham, e ela prefere um servo do que ao seu senhor? O correto a dizer, meus queridos, é que a partir daquele dia, o duque tentou seduzir Rose a qualquer custo. Para isso, não trancou mais a porta do quarto e a deixou circular livremente, apesar de ainda mantê-la no castelo. Sabendo que não estava mais trancada, em uma noite, Rose tentou fugir. Abriu a porta do quarto e saiu. O corredor estava escuro e por isso ela carregou uma vela nas mãos. Mesmo sem saber aonde sairia, pois havia pouca iluminação, ela seguiu em frente. Virando em um corredor, assustou-se quando viu ao longe o vulto do duque. Com isso, a vela caiu e se apagou, ficando apenas uma iluminação da lua que entrava pelas grandes janelas. Vai aonde a uma hora dessas, Rose? Por que me mantém presa aqui? O que eu lhe fiz? Patrick ficou tenso ao recordar de quem era a filha. Grunhindo, aproximou-se dela na escuridão para agarrá-la pelos braços. Você é minha prisioneira. Prometa-me que não voltará a pensar em escapar. Estava zangado, mas a soltou porque ouviu que ela gemeu de dor quando ele apertou seu braço. Não posso lhe prometer isso, Duque. Eu não cometi nenhum mal pelo qual me prende. Eu não posso reconhecer minha culpa. Me dê a sua palavra, ordenou-lhe, inclinando-se sobre ela. Ela estava tão perto, tão à sua mercê, que ele se controlava entre agir brutalmente contra ela ou acariciá-la. Dê-me a sua palavra ou enviarei o meu exército contra a casa de seu pai e farei matar a todos os seus vizinhos. Com medo pelas ameaças dele, Rose respondeu chorando. Dou-lhe minha palavra de honra, mas, por favor, não machuque meu pai nem meus vizinhos. São inocentes, não merecem sua ira. Depois continuou chorando, dizendo:
Por que você é assim? Por que você é tão cruel? O que lhe aconteceu para que seja tão insensível com aqueles que são seus súditos? Os camponeses trabalham muito para pagarem os altos impostos e vocês ainda querem aumentar o valor? Não, não temos nada de valor, Duque, a não ser a nossa força de trabalho. Lutamos pelo direito de termos uma vida com mais dignidade. Tenho certeza que se você conhecesse a nossa vida de perto, saberia que não pedimos muito. Não aumente mais o valor daquilo que já não podemos pagar. Ele se aproximou mais dela e o perfume de lavanda encheu-lhe as narinas, o que o fez desejá-la em seus braços. Eu não vou mais aumentar os impostos sob uma condição: que você não pense em fugir mais do castelo. Ela o olhou desconfiada e lhe perguntou: por que essa mudança tão repentina? Porque eu quero você para mim, Rose. Mas você desejou me matar? Desejou meu sangue. Eu não quero mais o seu sangue, ainda não, disse brandamente. Em lugar disso, o Duque levou a mão ao peito de Rose sobre o seu coração e, sem pensar nas consequências de seus atos, tomou-a entre os braços, abraçando-a. Agora ela estava ali, ao fim das recordações sobre tudo o que lhe ocorrera presa no castelo. Ele falar que a desejava tocou mais fundo em seu ser do que uma espada. Rose sentiu uma grande atração pelo Duque ali no corredor, mas não podia ceder. Não podia aceitar a fragilidade dele, não quando seu povo estava sofrendo sob o peso de um sistema que ele sustentava. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente entre os dois. Patrick se aproximava de Rose com um novo tipo de gentileza, um olhar mais suave, como se desejasse entender o que ela sentia, embora soubesse que o que ele buscava poderia destruir tudo o que ela representava. Mas ele não podia evitar. Ela era como um fogo que queimava em sua alma. A cada encontro, ele tentava seduzi-la, mas não com palavras vazias ou promessas de riqueza. Ele queria mostrar a ela que, por trás da fachada de tirania, havia um homem em conflito com suas próprias crenças, com seus próprios sentimentos. E então, um dia ele chamou um de seus servos e pediu que ele se infiltrasse no vilarejo a fim de observar se era verdade que os seus súditos passavam por tudo que Rose falou. Uma semana depois, o súdito retornou e contou sobre a dificuldade de um povo em cumprir com os altos custos dos impostos cobrados. Falou também sobre a fome e a miséria em que o povo vivia. O relato dele foi chocante para o Duque. Ele nunca imaginou que seus súditos vivessem de forma tão miserável. Pesou em sua alma saber a verdade e resolveu mudar de comportamento. Sem dizer uma palavra a Rose, em uma manhã, ela recebeu a notícia de que poderia voltar para sua casa. Rose se alegrou e saiu imediatamente do castelo, mas antes de passar livre pelos portões, olhou para trás para ver se via o Duque. Não o viu. Mas, meus caros, a vida começou a mudar no vilarejo. O Duque reformou a aldeia e construiu belas casas para seus súditos. Ao invés de aumentar os impostos, reduziu. Também construiu uma casa para serviços
que atendessem aos doentes, entre outros benefícios para os aldeões e camponeses. Todos diziam que o contato de Rose com o Duque foi a melhor coisa que podia ter ocorrido e a agradeciam sempre. Surpreendentemente, em uma noite, o Duque foi à casa de Rose para visitá-la. Ela o recebeu com surpresa. Rose, a voz dele era suave, mas a urgência estava presente em cada sílaba. Ele se aproximou dela, a mão estendida, mas sem tocá-la. Desde que você entrou no castelo, tudo mudou. Você mudou a maneira como eu vejo tudo. Meu dever, meus ideais, meu coração. Não sei o que será de nós, mas... Ele pausou, as palavras vindo com uma dor sincera. Eu te amo. E se você me der uma chance, lutarei por você, por nós dois e por todos aqueles a quem você ama. O silêncio entre eles foi denso, mas Rose sentiu uma ondulação de algo antigo e puro. O amor, talvez? Ela olhou para ele, os olhos brilhando de desejo, de esperança. O Duque Patrick, o homem que antes a aprisionara, agora estava ali, diante dela. Você... Ela começou, a voz falhando por um momento. Você me surpreendeu, Patrick. Eu pensei que nunca acreditaria em minhas palavras e que transformasse a nossa vida dessa forma. Eu sei que as palavras podem não significar nada. Eu sei que nada pode apagar o que fiz. Mas, se eu pudesse, devolveria a paz ao seu povo e a sua vida, Rose. Eu te devo isso. E não importa o que aconteça, não importa o quanto o mundo ou o meu próprio título me digam para desistir, eu estarei ao seu lado. Rose o olhou por um momento, a tempestade de emoções dentro dela sendo cada vez mais difícil de controlar. Ela sabia que a verdadeira revolução não era apenas nas armas, nem nas palavras ditas em gritos, era no coração. Eu também te amo, Patrick. Aquelas palavras escaparam de seus lábios como uma revelação. Era a dor do perdão, a liberdade do amor. O Duque a puxou para si de forma suave, mas urgente. Seus lábios se encontraram em um beijo tenso, como se ambos estivessem se entregando àquele momento ao fim das incertezas. Patrick, o homem que uma vez tentou destruí-la, agora a abraçava com um amor tão intenso que parecia derreter as muralhas. E assim, o Duque cruel e a prisioneira se tornaram mais do que amantes. Foram dois corações que se perderam e se encontraram nas chamas do amor, forjando um novo caminho, no qual ambos poderiam finalmente se amar.